Considerado pela New York Times o melhor livro de thrillers e suspense, e não só isso, também deu aquele boom nesse livro por ter aparecido ali um trechinho do livro no documentário da The Eras Tour de Taylor Swift. Hello pessoal, meu nome é Liliana e bora falar de um livro em específico. Nesse caso, uma resenha desse livro, porque faz tanto tempo que eu não faço uma resenha que resolvi falar sobre esse livro. E eu estou falando de Ecos da Floresta, não sei se vocês estão vendo aí a capa, né? Mas esse livro, Ecos da Floresta, foi bastante aí um reconhecimento bastante grande depois de que, né, um trecho desse livro apareceu no documentário da Taylor Swift, né, da The Eras Tour. Eu lembro de ter assistido ao documentário, mas como eu não sei, né, inglês, gente, então assim, muita gente que assistiu, escutou o trechinho ali do audiobook que a Taylor estava escutando e era desse livro. E é claro, e eu que eu adoro bastante de thriller, suspense, e é claro, o livro também, né, é bastante recomendado aí pela New York Times como o melhor thriller de 2024. Eu resolvi ler esse livrinho. Então, vamos falar um pouquinho sobre a história? Basicamente, em Eco da Floresta, a gente vai acompanhar a história de uma menina de 13 anos, que é a Bárbara Van Laar. Basicamente, o que acontece aqui é que essa menina simplesmente desapareceu num acampamento de verão ali onde ela estava, e no dia seguinte ela simplesmente sumiu e ninguém sabe aonde foi parar essa garota. Então começa todo aquele processo, né, de investigação para tentar descobrir o que aconteceu com a menina, para onde ela foi parar, quem sequestrou ela. Então aqui nesse livro nós vamos ter justamente o foco dessa menina, né, de Bárbara, e do seu desaparecimento. Mas uma coisa que conecta com essa menina é que há uns 10 anos atrás, mais ou menos, ou até mais, porque eu não sei muito bem o espaço de tempo, é que uns 10 anos, acho que uns 15 anos atrás, o seu irmão também foi desaparecido na floresta. Então, basicamente, o entorno aqui é justamente da família Van Laar. Quando foi ali uns 10 anos atrás, o seu irmão, né, que é o Bear, ele foi desaparecido, ele sumiu. Ele ia fazer uma caminhada com o seu avô, só que ele acabou esquecendo um canivete, uma coisa lá na casa dele. E ele pegou e falou assim pro seu avô, dizendo, olha, eu vou buscar um negócio que eu esqueci e eu quero levar comigo para mostrar para você. Ele vai até a casa e simplesmente não volta. Então, o seu avô fica meio que encucado, tentando saber por que o menino não voltou mais. E ele simplesmente sai, né, ali do caminho e volta para casa. E uma chuva ali muito forte começa a acontecer. E é claro, depois de um tempo, descobre que o menino simplesmente sumiu. Ele desapareceu. Então começa toda aquela investigação ali no passado. Eu vou chamar aqui nesse livro 3 tempos, porque acho que é mais fácil de eu me situar. Nós temos o passado, que é justamente o passado da família Van Laar, onde nós vamos acompanhar Alice com o seu marido, o avô, todo um membro ali da família Van Laar, né? Toda ali a questão do desaparecimento de Bia para saber o que aconteceu, toda a investigação, toda a procura, né, na floresta ali do acampamento. E nós temos o segundo tempo, que é basicamente o tempo em que a Bárbara, que está desaparecida, que também vai ter aquela toda investigação para saber o que diabo aconteceu com essa menina, por que ela sumiu, desapareceu, para onde foi parar. E eu chamo o terceiro tempo de que há uns 2 meses atrás, antes de Bárbara desaparecer. Por que eu chamo de 3 tempos? Porque é mais fácil de eu me situar aqui. Então, assim, no passado nós temos basicamente a família, ali a gente conhecendo, né, o membro familiar, conhecendo, né, a família ali, o Van Laar, sabendo como é que funciona, como a Alice, que é a mãe do Bi, de Bárbara, conheceu o seu marido, como eles se conheceram, como eles se envolveram. Basicamente, os Van Laar, eles são uma família bastante rica, muito bem de nome, né? Eles vieram ali de uma geração em geração de nome muito bem estruturado, onde eles tiveram uma construção, uma vida ali muito bem, né, ricamente bem alinhada.
E o que acontece, né, que eles são praticamente donos de um banco, alguma coisa assim. E é claro, eles fazem de tudo ali para manter o nome dele muito bem limpo. E quando acontece o desaparecimento de Beard, ali no passado, eles procuram, de uma maneira, ali, manipular a situação para que, né, não sujem o nome deles. E é claro, no passado eles descobrem, né, quem foi que sequestrou o Bia, tudo bonitinho. Esse caso fica basicamente fechadinho, lacradinho. Só que aí o que acontece? Quando a gente vem pro presente, que é justamente quando Bárbara, ela tá desaparecida, apenas uma adolescente de 13 anos, e é claro, lembrando que o acampamento para onde a Bárbara, ela vai passar ali, né, o verão dela, ou seja, aquele acampamento ali de verão é da sua família. E aquele acampamento só vai membros do ciclo familiar de Bárbara, porque ali são filhos de pessoas realmente muito bem de vida, de financeiramente bem, né? Então, assim, ela vai para aquele acampamento, até porque, basicamente, a Bárbara ela não tem uma boa relação com os seus pais, então acho que é uma maneira que ela tem ali de fugir daquela questão onde ela está passando, para aquele drama familiar onde ela não se dá bem com seus pais, nem com sua mãe, nem com seu pai, eles simplesmente não estão nem aí para a garota, então ela vai para esse acampamento e naquele acampamento ela acaba que se envolvendo com outras pessoas, acaba conhecendo outros adolescentes, até que ela faz uma amizade com uma menina daquele acampamento que se chamada Tracy, e as duas meio que acabam ali conversando. Então, assim, antes do desaparecimento de Bárbara, nós temos ali, né, uns 2 meses antes, porque o desaparecimento acontece bem ali no finalzinho, né, do verão do estadunidense. Acho que é assim que funciona, não sei. Sei que ali no finalzinho de agosto é quando acaba ali o verão, então em setembro volta às escolas, pelo que eu entendi. E praticamente é em agosto que eles aparecem. Só que a gente vai ao passado também, que é em junho para julho, que é quando Bárbara entra. Então ela conhece ali a Trace, ela vai ali naquele acampamento estudando e basicamente o acampamento ele é focado mais em sobrevivência na floresta. Ou seja, se você vai para uma floresta, né, fazer uma trilha, por exemplo, o que você faz? Você aprende como sobreviver naquela floresta de caso você se perca. Então, ou seja, aprender a como ter uma água potável, aprender a como caçar, aprender a como fazer uma fogueira. Então, você aprende basicamente como funciona toda aquela dinâmica de sobrevivência na floresta. Então, nós temos aí, né, esse passado de Bárbara ali naquele acampamento, nós temos o passado ali, né, da família por trás, né, nos anos 1700 a 1900, alguma coisa assim. Então, praticamente, a gente não só tem, né, esse passados, né, entre as famílias, né, sobre os acontecimentos, né, anteriores e também o presente atual, onde nós temos ali os investigadores entrando ali, né, no ciclo para tentar entender o que aconteceu com a Bárbara, fazendo toda aquela investigação, interrogando as pessoas, interrogando a família, interrogando todo mundo dentro daquele acampamento, as meninas, tudo bonitinho. Também temos, né, vários pontos de vista. Apesar de o livro ele ser narrado em terceira pessoa, dá para ver que são pontos de vista de cada pessoa diferente. Nós temos o ponto de vista da Tracy, nós temos o ponto de vista da investigadora, que é do presente atual, que é a Judith, que eu acho que é o nome dela. Nós temos o ponto de vista da Liz, que é no passado. Também temos o ponto de vista da diretora do acampamento e também nós temos o ponto de vista da professora lá do acampamento, que querendo ou não, todas essas pessoas que aparecem no livro, que tem aí cada um seu ponto de vista, são interligados com um membro da família Van lá. E você vai acabar descobrindo isso durante o decorrer do livro. E foi uma coisa, para mim, que às vezes eu ficava bastante confusa. Por quê? Porque chegava um ponto onde tinha uma personagem mencionada e eu perguntando, tá, essa personagem quem era no início do livro? São, assim, vários personagens que às vezes eu ficava pensando, quem é essa pessoa? E não é só isso, essas pessoas que são mencionadas no atual presente, elas também fazem parte do ciclo aí em conexão com as pessoas do passado
né, da família vão lá. Então, ou seja, querendo ou não, todos os personagens desse livro, eles são muito bem interligados entre eles. A questão é que precisa prestar muito atenção para que você possa fazer total e ter aquela teoria de tudo ali, do que aconteceu, tentando buscar ali quem é o culpado, o que aconteceu com a Bárbara. E a questão também nem é só isso, você tentar descobrir o que aconteceu com a Bárbara, mas sim, também você entra naquela pira da investigação para saber o que aconteceu também com o Bear, né? Com o irmão de Bárbara, que também foi desaparecido no passado, porque no atual presente acaba que esses dois desaparecimentos acabam interligando e fazendo com que o caso do Bear acaba sendo reaberto. Então, assim, você fica, meu Deus, essa família, gente, é a família de Volar, eu fiquei com muita raiva, fiquei com ódio deles. E não é só isso, a Alice, que é a mãe, né, da Bárbara e do Weir, ela é um pouco birulu da Lelé na cabeça. E às vezes eu ficava com raiva dela. E não só dela, do seu marido também, porque o seu marido, ele é um escroto. Ele literalmente não tava nem aí pra sua esposa. Então, assim, tipo, dane-se pra ela, ele não dá, não é, ele a tratava muito mal, ele não a tratava realmente como uma esposa, como uma mulher, como uma companheira, ele a tratava como se fosse uma pessoa que está ali para ter um filho para ele, para poder herdar o que ele construiu, ou seja, a sua herança, o seu lugar no posto do banco. Então, assim, ele tratava ela como isso, e isso me deixava com muita raiva, e às vezes eu ficava assim, pensando, Alice, pelo amor de Deus, porque não dá um chute na bunda desse cara. Mas, claro, pensando no ano em que o livro foi passado, né, a história, você fica pensando que era uma coisa assim, naquela época, mal vista. Então, as mulheres simplesmente tinham que ficar naquele casamento mesmo, um casamento muito ruim. Então, dava para entender, né, essa questão, né, dela não se separar dele. E não é só isso, ela foi muito afetada pelo desaparecimento do seu filho, porque foi seu primeiro filho, primogênito, ela se apegou ao menino, amou esse menino, e quando ele desapareceu, ela literalmente, o mundo dela ali caiu, e ela teve um momento que ela ficava como se ela estivesse vendo o Bia, escutando as vozes dele. Então chegou a um ponto que o marido, né, a família, tiveram que internar ela, porque tava vendo que aquilo ali tava bagunçando a cabeça dela, deixando ela muito instável. Então ela acabou que tendo que parar em um hospício, no internada, né? Teve que ser internada para poder se cuidar ali da sua saúde mental, porque aquilo tudo desmoronou para ela. E quando chega no presente, a relação dela com a Bárbara, o pai também com a Bárbara, que é muito ruim, você vê que a relação é muito diferente, porque com Bárbara ela não a trata bem, sempre fala pra ninguém mimar ela. E a Bárbara é literalmente muito rebelde. Ela sempre veste uma roupa bastante extravagante. E Bárbara, ela é uma artista, ela pinta. Então, ela pinta de uma maneira muito bonita. E claro, a família acaba aqui encolhendo essa questão nela. Ou seja, não dão atenção, fala pra ela não ficar pintando, proíbe ela disso. Até que, né, ela praticamente não consegue se conversar, a Alice não consegue conversar com sua própria filha. Então, meio que, né, é uma família destruturada ali. Então, você vê isso, você percebe isso. E Bárbara, ela simplesmente vai para o acampamento porque é a única oportunidade que ela tem de fugir daquela casa. E assim, é um livro, um suspense, um thriller, que você vai montando ali as peças do quebra-cabeça, porque eles vão te dando as peças e você vai montando. Até que chega no final e eles te dão a última peça e você encaixa ali e você... Ok, agora tudo, né, da história faz todo sentido. O desaparecimento de Bia, você descobre a razão e o motivo, né, do que aconteceu. Você descobre o motivo e a razão, né, da Bárbara ter desaparecido, o motivo de tudo, acaba que se conectando um ao outro. E assim, eu tive diversas teorias, né? Foi uma teoria que realmente ficou na minha cabeça. Teve um momento que eu mudei dessa teoria, mas ao mesmo tempo voltei para ela. E às vezes eu mudava de pessoa.
Até que chegou um ponto que uma parte da teoria eu acertei e a outra parte não. Então, assim, pelo menos uma parte da teoria eu consegui ali acertar. Eu acho que depois de ler tantos thrillers, né, e suspense, você acaba tendo um pouco, né, de uma visão ali melhor, né, no quesito de investigação, de não se deixar enganar por todos aqueles personagens na qual você está lendo, né, porque querendo ou não, você acaba estando ali, né, no livro com os personagens, lendo, né, a narração deles, e eles literalmente fazem de uma maneira para que você se engane, mas ao mesmo tempo, né, faça com que você fique com dúvida. E eu realmente fiquei com muitas dúvidas, diversos momentos, mas assim, né, uma parte eu acertei da teoria e a outra parte não. Então, assim, foi uma história que me envolveu bastante. Gostei da trama, gostei de como ele, como a autora, né, desenvolveu ali o mistério, o suspense. Uma coisa que realmente, de fato, eu não gostei muito, que muitas vezes eu me senti perdida, foi no quesito da narração. Teve muitos momentos ali que era muito arrastado, que eu ficava assim, meu Deus, pelo amor de Deus, pra que narrar isso? O que vai agregar na história? Às vezes narrava uma coisa que pra mim, eu acho que há 3 páginas depois eu já nem ia lembrar do que ela falou antes. Teve muitas vezes eu ficava bastante perdidinha ali com os personagens, porque muitas vezes era Tracy narrando, aí do nada acontecia uma coisa no final do capítulo, aquele momento de revelação e bum, ia para um outro personagem, para um outro momento, e às vezes me deixava, me quebrava aquele clima. Então, assim, tinha muitos momentos que quebrava, sabe? Aquele clima, aquele momento de tensão, aquele momento do tipo, meu Deus, o que vai acontecer agora? Então, quebrava, sabe? Então, isso às vezes me deixava muito frustrada, porque eu queria saber o que ia acontecer e do nada, bum, outro personagem, outra narração, outro tempo. Mas, enfim, sei que eu gostei da história, gostei, né, do desenvolvimento, gostei, né, da trama, apesar de que poderia ter diminuído um pouquinho mais ali, né? Tinha coisa que pra mim não faria sentido ser escrito ou diminuído aquilo, porque muitas vezes era descrita uma coisa que há 5 páginas depois eu nem ia sequer me lembrar, porque são tantas informações jogadas ali para você que você fica perdida. Então, muitas vezes eu ficava tentando conectar uma coisa com a outra e muitas vezes eu perdi informação que era importante porque eu já tinha esquecido, enfim. Mas, assim, é uma história que eu gostei. Gostei da parte ali do suspense, do mistério, do desaparecimento de Bárbara, do mistério do irmão dela. Eu comecei a fazer tanta coisa ali na cabeça, tentando teorizar, né, a questão de quem é o culpado, o que aconteceu, o porquê esses dois desaparecimentos estão ali interligados, o que há de errado com a família, né? Porque a família são assim, tem muitos segredos ali que durante a história você vai descobrindo, né? Teve uns segredos aqui que eu fiquei, meu Deus, eu não acredito nisso. Que pra mim eu fiquei chocada quando eu descobri uns segredos bastante sombrios aí da família. Que realmente, assim, foi chocante, foi, mas assim, com certeza já imaginava que isso poderia acontecer. E é isso, gente. De verdade mesmo, pra mim foi uma leitura super boa, apesar, né, dos pontos negativos ali que não me agradou tanto, mas teve outras partes que me agradou bem legal, foi muito bom. Então deixo aqui, né, a minha indicação aqui pra vocês, né, para que vocês que gostam, né, de thriller, suspense, mistério, enfim, leiam, porque é bom, né? Pode ser que pra mim foi uma leitura bem legal, razoável, mas pra você pode ser que seja, assim, um melhor thriller, um melhor suspense, mistério. Mas é sobre isso. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Esse foi o meu vídeo resenha aqui no canal. Espero muito que tenham gostado. Não se esqueçam, né, de se inscrever aqui no canal, deixar seu like, compartilhar esse vídeo com seus amigos. Também não se esqueçam de me acompanhar nas redes sociais, porque eu estou ativa por lá. Então é isso, gente. Beijinho e até o próximo vídeo.